Ela é jornalista com mais de 15 anos de experiência em TV, eventos institucionais e comunicação estratégica. Ao longo de sua trajetória, desenvolveu a habilidade de transformar mensagens complexas em conexões reais, seja diante das câmeras, no palco ou em treinamentos corporativos. Formada em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2007, atua ajudando líderes e equipes a se comunicarem com clareza, impacto e credibilidade, fortalecendo a cultura de comunicação e melhorando resultados dentro das organizações. Seu propósito é transformar a comunicação em ponte, conectando pessoas, inspirando confiança e gerando resultados consistentes. O projeto Memória do curso de jornalismo recebe a jornalista Fernanda Sampaio. Fernanda! Emoção, professor Quanta Vanderlei. coisa! Uau! Muito Quanta obrigada por fez. essa recepção, Imagina. por essa abertura. A gente estava aqui falando já nos bastidores de tudo isso. Mais Lembrando de tantas histórias. Mais uma vez eu te agradeço por estar aqui. Antes de mais nada, parabenizo esse projeto, porque é algo grandioso. Ver todo mundo que já passou, que tem histórias a contar. Parabéns. Quantos anos? Parabéns. Quase 20. Quase 20. Ano que vem vão completar 20 anos de formatura. Uau! Tem muita história, né? Muitas. Vamos começar então lá do comecinho. Como é que você chegou a Mackenzie e por que você escolheu o jornalismo? Olha, eu escolhi o jornalismo, por incrível que pareça, porque eu dizia muito que gostava de ler e escrever. Mas eu acho que de tudo que eu vivi nesses quase 20 anos como jornalista, ler e escrever foram as coisas que eu menos fiz. Principalmente por ter trabalhado sempre no telejornalismo. O telejornalismo sempre foi uma vivência de muita praticidade, de muita dinâmica. Então, eu não tinha tempo de ler e ficar muito ali floreando as palavras. A gente tinha esse dinamismo. Então, eu escolhi por conta de gostar de ler e escrever, mas eu descobri um jornalismo assim muito rico nesses 20 anos quase. E você já conhecia o Mackenzie? Porque era um curso relativamente novo, né? O Mackenzie eu escolhi por conta do nome, né, da faculdade, enfim, já tinha toda uma história. O meu avô, por parte de pai, ele foi mackenzista, ele fez engenharia aqui. E, assim, eu passei em outras universidades, mas decidi pelo Mackenzie e acredito que por inúmeras razões, mas a principal delas foi pelo nome, pela tradição, pela proposta do curso de jornalismo e só tenho a agradecer. A gente conversava aqui anteriormente, né, falando do dinamismo da sua turma, né, uma turma bastante dinâmica, bastante agitada, bastante, como é que eu vou dizer, contestadora, tal. O que você lembra da faculdade? O que você acha que teve de importante para você na sua formação? Olha, eu acho que tudo. Eu lembro de praticamente todas, né? Claro, não lembro em detalhes de todas as disciplinas, mas eu acredito que a gente passar por essas disciplinas, por esses estudos, a história da imprensa, o jornalismo empresarial, enfim, fotografia, todas as disciplinas do curso foram necessárias para eu, né, falando de mim, para eu conseguir entender de fato o que é o jornalismo, as diversas pontes que tem, as diversas oportunidades que a gente tem nesse mercado e principalmente para ter essa segurança de ir para o mundo real do jornalismo, para viver o jornalismo na prática. Então eu acredito que, não sei quais foram as mudanças que tiveram ao longo desses anos, mas isso tudo foi muito necessário para ter a segurança interna de ir para o mundo, de botar a cara ali diante das câmeras e poder falar, fazer e se sentir segura, se sentir um jornalista de fato. Mas você tinha um objetivo, por exemplo, eu sempre brinco, né, principalmente na sua época, que os meninos em especial entravam para fazer futebol, entravam para fazer jornalismo esportivo. Claro que com o tempo você vai mudando, você vai adquirindo uma experiência, vai adquirindo um repertório e tal. Você tinha algum objetivo, algum jornalismo específico? Eu sempre gostei muito do telejornalismo. Eu tinha, assim, esse sonho já de ser repórter, de ser apresentadora. Eu lembro que quando eu passei no Mackenzie, no dia que eu fiquei sabendo que eu passei aqui no Mackenzie, eu já me via como uma apresentadora de TV. Eu tinha esse plano na minha cabeça de, eu quero ser repórter, eu quero ser apresentadora e quero ser correspondente internacional. E eu achei que eu ia me aposentar como correspondente internacional.
Mas o mundo mudou, os planos de vida mudaram, enfim, e aí eu mudei os meus planos. Mas eu sempre gostei do telejornalismo. Para não falar que eu não gostava de nenhuma outra disciplina, eu tinha muita afeição pela fotografia. Até hoje eu gosto muito de fotografia. Na época era revelação de fotografia. Era, e a gente ia para os estúdios e acompanhava todo aquele processo. Então eu gostava muito da aula de fotografia e do jornalismo empresarial. Então eu acho que eu tinha essas 3 áreas, ou telejornalismo, ou fotografia, ou o jornalismo empresarial. E hoje eu estou mais ou menos aí já no jornalismo empresarial. Mas a minha maior trajetória, a minha maior experiência até agora foi no telejornalismo. Mas assim, a gente não falava tanto, né? Porque naquele período, eu converso com muitos ex-alunos, assim, você entrava na faculdade, era TV, rádio, revista, jornal, internet, não tinha muito essa questão, até porque o alunado em especial, ele tinha uma certa aversão ao jornalismo empresarial, tal. Eu não sei se você tinha isso, eu até estava brincando que alguns colegas seus tinham, e depois você acabou indo para ele, de que forma? Para o jornalismo empresarial, eu fui por conta da pandemia, porque assim, eu trabalhei por mais de 10 anos na televisão, nas grandes emissoras, comecei estagiando na Rede TV, eu ainda estava aqui no Mackenzie, vou contar um pouquinho da história para dizer claro, como que eu evidente. cheguei no jornalismo empresarial, que foi justamente isso. Eu comecei na Rede TV, eu ainda estava aqui no último semestre, e eu saía da faculdade, ia para lá, e aprendi muito essa parte de bastidores, e edição, apuração, escuta, vivi isso intensamente. De lá eu saí, aí entrei na Record, comecei a realizar todos esses sonhos, vou resumir porque a história é longa, mas eu cheguei no jornalismo, digamos, empresarial por conta da pandemia, porque foi quando eu já tinha saído do telejornalismo, eu já tinha me tornado correspondente, já tinha ido para a Globo, que era meu sonho também na época da faculdade, e eu vi que aquilo já não me bastava mais. Eu vi que eu conheci, Vanderlei, o jornalismo que me mostrou o mundo real. Eu vejo que tantas histórias, eu enxerguei o poder da comunicação, que a comunicação não é só fazer aquilo que a gente acha que tem que fazer, mas a gente ouve através da nossa visão, a gente vê o corpo falando. Eu comecei a ter um outro olhar. Eu despertei, digamos assim, eu comecei a ter uma consciência diferente a partir da realidade que eu vivia, porque eu vi muitas dificuldades, eu entrevistava grandes empresários, políticos, autoridades, e eu pensava assim, mas será que é só isso? Eu vou fazer realmente só isso? Bom, começou a pandemia. Na época da pandemia eu já não estava mais na televisão, eu estava no Estadão, trabalhando como gerente de publicações de uma área de projetos especiais, só que lá eu entrevistava grandes empresários, de grandes empresas, que naquela parte de patrocinados do jornal. E eles me perguntavam muito isso, mas Fernanda, como que eu faço para eu falar, como que eu me arrumo? Assim, O famoso media training. Exato. Só que eu vi que o meu lado não seria um media training, que é ensinar só essa questão de posicionamento para entrevistas e afins, mas também para esse novo mercado digital que a gente está vendo hoje em dia, que é muito necessário. Foi quando começaram as famosas lives, eles não sabiam se posicionar. Foi quando eles precisavam fazer aulas, dar entrevistas, fazer videoconferências, o mercado se tornou híbrido e ninguém sabia se comunicar, porque eles não aprendiam isso na faculdade. E foi aí que eu vi essa necessidade do mercado. Então, aí eu entrei no jornalismo empresarial. Eu comecei a enxergar de fato como é o mundo corporativo, quais as necessidades deles, as dificuldades dessas pessoas. E ainda digo que é uma segunda montanha para mim, sabe, Vanderlei? Porque hoje eu ainda não tenho essa grande experiência que eu tenho como na área de televisão, que eu passei por inúmeras emissoras, fiz inúmeros trabalhos, cobri grandes casos, mas eu acredito que isso tem me ensinado algo maior, porque eu vejo que não é simplesmente fazer o básico. Eu descobri algo além, a comunicação num tom maior. Eu não sei se eu estou conseguindo ser clara, sim, claro. mas isso, o poder da comunicação, sabe? Que isso vai desde da sua postura corporal, das suas expressões faciais, dos gestos que você faz, sabe? É um telejornalismo um pouco mais solto, digamos assim, porque isso evoluiu. Então, eu tenho
conhecido outro É mercado. um aprendizado constante, né? Está sendo enriquecedor treinar essas pessoas, ver outras necessidades e usar tudo que eu aprendi ao longo desses anos hoje com um público diferente. Você falou do poder da comunicação, do poder da imagem. Quando você pega, na realidade, a sua turma toda vai pegar o início da rede social. Né? É o início da rede social. E também agora, né, de uma figura que não existia na tua época, que é a figura do influenciador. Né? Como é que essa figura tem trabalhado? Qual a importância dela? Ela é uma mídia? Já é uma mídia? É considerada uma mídia? Olha, depende. Digamos que é relativo. Mas o influenciador, ele é realmente muito importante. Ele faz grandes trabalhos que antigamente só eram feitos na televisão. Mas isso precisa ser muito bem trabalhado. A maneira como isso é comunicado, dependendo da área, né? A gente pode falar desde influenciadores ligados a entretenimento, a política, a determinadas editorias dos assuntos variados que existem. O influenciador é importante, mas é preciso autoridade, é preciso reputação, é preciso consciência do que ele está mostrando, porque hoje qualquer um pode fazer isso. Então, ele tem seu papel importante? Tem, mas ele precisa ter uma prova social, já que a gente fala essa linguagem agora de internet, precisa ter um reconhecimento, precisa ter uma determinada autoridade para ser reconhecido, não, mas para ter essa confiança, para ter as pessoas olharem e falarem, ok, eu concordo com ele é realmente influente, importante. Quais são os resultados que ele tem? É assim que ainda é avaliado hoje em dia. O mercado mudou muito de 15, 20 anos atrás, 18 anos atrás. Muita gente tem um mercado maior na comunicação, no jornalismo também, só que tem outro tipo de profissionais também que não passaram pela faculdade. Diante disso, você acredita ainda que é importante uma formação acadêmica para um comunicador? Sim, eu acredito, sem dúvida. Porque é como eu te falei, o jornalismo da faculdade nos traz conteúdos e conhecimento que a gente não tem no dia a dia. Por mais que hoje você ponha em qualquer rede social, ChatGPT, enfim, outras páginas de inteligência artificial, algo que você queira aprender, é na faculdade que você tem essa segurança. É na faculdade que você tem os experientes que já passaram por isso, por outras vivências, que te dão a base, que te dão a segurança para você ir para o mundo com essa questão interna de eu tenho diploma, eu estou segura, eu estudei, eu aprendi. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Esse profissional, eu tenho conversado com muita gente e a gente tem gente nas redações, vamos dizer, redações tradicionais, mas a grande maioria não. A grande maioria está trabalhando com relações públicas, com publicidade, com jornalismo corporativo. Você acha que a formação que você teve, ela é um diferencial no mercado para essas áreas? Sim, sim, sem dúvida. Porque é isso, hoje em dia ainda se pede currículo, ainda se procura saber quais são seus estudos, qual é a sua base. Por mais que não seja necessário, a dificuldade vai ser maior para quem não tem. Vão te olhar com outros olhos. Agora, se você tem aquele certificado, ou seja, você passou um tempo da sua vida se dedicando àquela base, aquele estudo, você vai ser visto de forma diferente, sem dúvida. Existe essa diferenciação, não tem como negar. De forma geral, como é que você avalia o jornalismo? Qual era a visão que você tinha do jornalismo? Talvez um sonho, né? E o que você acha que mudou nesses anos? Olha, foi uma mudança muito grande, Wanderlei. Além da tecnologia, evidentemente, além né? da tecnologia. Eu acho que a forma de passar a notícia, por exemplo, eu no telejornalismo, eu lembro que quando eu comecei, o repórter de televisão, a gente fazia passagens naquele plano fechado, aquele take único ali de reportagem, enfim, de passagem que se chama, né, no telejornalismo. E era aquele único momento que o repórter aparecia. Hoje em dia não, hoje em dia é plano sequência, é uma série de outras formas de se passar a mensagem. Por isso, porque a cultura muda, a sociedade muda, a conscientização das pessoas, a chegada das informações muda. Então, assim, por conta de uma série de influências do nosso mundo, do nosso dia a dia, o jornalismo precisa mudar e se adaptar. Então, assim, de lá para cá mudou muita coisa nesse sentido. O que me preocupa um pouco é talvez, falta de imparcialidade
muitas vezes, que a gente vê hoje em dia. Porque na faculdade a gente aprendeu isso sobre a questão da ética no jornalismo, a questão de um jornalista ser imparcial diante da notícia, ouvir os dois lados, sabe? Eu lembro, durante toda a minha trajetória na televisão, isso, a gente ia para alguma reportagem, ia para qualquer lugar, num factual mesmo, ouvir os dois lados. Independente de ser um crime, um bandido, enfim, alguém que fez algo errado, ok, vamos ouvir, é preciso ouvir, é preciso, infelizmente, né, dar voz, mas é aí que está uma linha muito tênue de até que ponto pode ser dada a voz. Então, mudou bastante, mas eu acredito que é uma profissão riquíssima, é um curso que eu falo assim, como você descobre o mundo, você conhece tanta gente, tantas histórias. O jornalismo é... Ele te permite, né? Exato. Ele te permite esse conhecimento. É encantador, é encantador. Você acredita que ainda você aprendeu que o jornalista era o gatekeeper, né? Aquele cara que seleciona a notícia. Você acha que ele tem esse papel ainda com tudo que a gente vê? Qual a importância dele nesse sentido, tanto no jornalismo corporativo como no jornalismo tradicional? Tem. Porque, por exemplo, até hoje eu tô atenta, eu não tô mais na televisão, na ativa como repórter, apresentadora, enfim, mas eu tô sempre atenta. É o que eu falo, quando a gente tem esse sangue, a gente aprende a importância da notícia, tudo que você vê, que você fala, opa, isso precisa ser mostrado, isso é notícia, você acaba passando. Eu tenho muitos amigos que estão na televisão, enfim, e eu passo para eles, aconteceu tal coisa aqui, acho que vale mandar uma equipe, se for possível, claro. E a gente é jornalista. A gente precisa mostrar isso, a gente precisa fazer o nosso papel, ter a nossa responsabilidade social. Então, é necessário e o jornalista tem esse papel, principalmente por isso. Muitas vezes a gente vai para uma pauta fria, uma matéria que não é um factual, algo tão importante, mas você foi para um determinado assunto e de repente chegou lá, viu alguma outra coisa, opa, isso vale uma matéria, uma suíte, isso vale uma outra reportagem com outro olhar. Então, o papel do jornalista continua sendo esse. Na sua área, na sua atuação, você também sofre com fake news ou não? Uau! Eu acredito que sim. Sim, porque hoje em dia, ainda mais com a inteligência artificial, de repente você nem imaginava que estava aparecendo algo e aparecem vídeos fakes, né? Hoje em dia criam com a sua própria imagem, então isso é perigosíssimo. É preciso ter muita atenção, sim, porque ela está em todo lugar, todo lugar. Hoje, qualquer pessoa consegue fazer uma notícia colocando o seu rosto, seus gestos. A voz, então? Sua voz, exatamente. Aí fica igual, absolutamente então, igual. é muito preocupante isso. Isso é algo assim que a gente tem que estar atento o tempo todo. É porque a gente fala muito disso no jornalismo tradicional, né? Mas imagino que no corporativo isso pode acontecer também. Tem também, todos os lugares. Criação de produtos, essa coisa. Tem também. Essa coisa imitando, toda. Tem de tudo. Fazendo uma análise da sua carreira, da sua trajetória, vamos dizer assim, o que você diria para a Fernanda lá de 18 aninhos, assim, pensando em fazer jornalismo, pensando em fazer faculdade? Eu diria que ela nem iria imaginar o que viria pela frente. Ela tinha, eu lembro, eu me orgulho muito disso, porque ela tinha uma determinação muito forte. Ela acreditou que ela iria conseguir chegar onde ela queria, onde ela imaginava que ela ia se aposentar, mas que ela nem imaginava o que teria nessa trajetória toda. E aí eu diria para ela isso, assim, aproveite o processo, planeje o futuro, sabe? Aprenda a olhar outras áreas também, porque é isso, às vezes a gente tem um plano tão firme em determinada situação, a gente acha que vai ser só daquela forma, e não, existem inúmeras possibilidades. Então eu diria a ela, parabéns por você ter feito tudo o que fez, ter sido determinada e aproveite mais o processo. Não tenha tanta ansiedade para chegar lá, porque às vezes é isso, de repente a gente chega e fala, e agora? O que eu vou fazer? Sabe? É que, na realidade, você já saiu daqui trabalhando, né? Já. Então já ficou talvez um pouco mais fácil. Foi. Eu não posso negar que eu tive essa sorte, digamos assim. Eu passei por todo o processo seletivo, mas assim foi uma trajetória que fluiu bastante, sabe, Vanderlei? Eu lembro que quando eu ainda estava estagiando na Rede TV, depois que a gente se formou, eu fui promovida e eu tinha essa ânsia de ser repórter, eu queria muito ser repórter e não era o momento ali.
E quando eu fui demitida de lá, eu sofri demais. Porque eu já estava há anos ali, eu fiquei... Meu mundo caiu. Meu mundo caiu. Foi a primeira vez que eu tive uma decepção na área de trabalho. Eu achei que não, que eu ia fazer história, que eu ia ficar a vida inteira lá. A vida inteira é forte me dizer, mas eu achei que eu ainda ia ficar muitos anos lá, ter essa oportunidade diante das câmeras lá também, mas não foi lá. Então, assim, eu saí de lá e comecei a fazer trabalhos menores, até chegar à Record, até chegar à Globo. Então, eu passei por TVs institucionais, eu fiz trabalhos pequenos, ou seja, eu pratiquei tudo que eu aprendi aqui na faculdade, sabe? E foram, assim, histórias incríveis. Eu falo que eu tenho vontade de... Eu lembro quando eu estava em Miami, na Flórida, que eu fui correspondente nos Estados Unidos, nessa época que começou essa rede social, e muitos estudantes me escreviam, perguntavam, como que você faz isso? E aquilo, enfim, me perguntavam uma série de coisas, eu dizia, eu acho que eu devia fazer um curso de jornalismo na prática, sabe, para contar. Porque na minha época não tinha redes sociais, eu não tinha essa proximidade com grandes repórteres, com profissionais que estavam... Hoje é mais fácil, né? Hoje é mais fácil para o menino, para a menina se integrar, aprender. Eles têm muita sorte em relação a isso. Então, nossa, eu agradeço muito. Eu só tenho a agradecer porque foram grandes aprendizados, sabe? Eu até esqueci a sua pergunta, eu estou aqui relembrando tanto. Mas para a gente fechar, eu queria te perguntar uma coisa. Eu acho que eu já sei a resposta, mas eu vou te perguntar de qualquer maneira. Você tem algum arrependimento de ter feito jornalismo? Não. De jeito nenhum. Nenhum. Eu sou muito grata, muito feliz pela minha escolha. E, como eu falei, através do jornalismo eu descobri o mundo real. Eu conheci muitas pessoas, eu vivi intensamente. Eu só diria uma única questão, talvez para os estudantes que vão assistir essa entrevista, para outras pessoas que buscam fazer ou não o jornalismo, sobre a questão de inteligência emocional, porque eu acho que a gente se dedica tanto, a gente se envolve tanto com isso, que muitas vezes isso pode acabar prejudicando. Se a gente não tiver uma base muito forte de até que ponto a gente deve ir na notícia, a gente acaba adoecendo, a gente acaba passando do ponto. Porque é algo tão envolvente, você ir em determinadas situações, a gente vê na televisão tantos casos, não na TV, jornal, rádio, enfim... A gente de fora, a gente só assistindo, só ouvindo, só lendo, se envolve. Imagina estando ali, na vivência, na prática, no momento. Então, isso é algo que é preciso ser trabalhado. Não sei se isso existe já na faculdade, hoje em dia, se é falado. Não tem uma disciplina específica, mas evidentemente tem essa preocupação. Né? Tem que ter Exato. essa preocupação. Como todas as profissões. Como todas as profissões. Inteligência emocional podem dizer que é o assunto do momento, mas eu acho que isso é muito necessário ser falado. Existem as coisas boas, a profissão é maravilhosa, mas você precisa ter isso em mente todo o tempo, sabe? Até que ponto eu posso ir? Principalmente se forem muito intensos como eu. Eu queria fazer e eu tinha aquela ânsia. Eu sou apaixonada pelo jornalismo, então eu faria tudo de novo. Não me arrependo de nada. Fernanda, obrigado por você ter vindo. Fico muito feliz de ouvir tudo que você falou e saber de que, alguma maneira, né, a gente acabou contribuindo para a sua formação. Muito. A gente contribuiu também para a formação da sua turma, que é uma turma que a gente tem muito carinho, você sabe disso. Sim. E espero que você volte aí outras vezes, né? Vocês estão aí completando 20 anos de curso ano que vem. Espero que vocês voltem, não só você, mas que todo mundo volte para a gente fazer uma grande celebração. Com certeza, que assim seja. Eu desejo que assim vocês aqui, estando aqui hoje nesse estúdio, vendo a evolução do Mackenzie, é isso que eu desejo, que seja por muitos e muitos anos, cada vez melhor, acompanhando essas necessidades e formando novos formadores de opinião, né? Novos jornalistas também que possam entender a importância da profissão e seguir carreiras brilhantes, que eu tenho certeza que daqui já devem ter saído outros e vão sair muitos outros ainda. Obrigada, Vanderlei. Obrigado a você. Muito obrigada.